Olá, está começando o UNG Ciência. Você sabia que o câncer de pulmão é o que causa mais vítimas no mundo? É o mais comum de todos os tumores malignos e que matou cerca de 10 mil pessoas no ano passado? Estima-se que existam hoje, em todo o mundo, mais de 1 bilhão de fumantes, sendo 30 milhões só no Brasil. Você sabe os malefícios que o uso do cigarro pode trazer à sua vida? Vamos ver agora no UNG Ciência. Fique com a gente, o UNG Ciência volta já. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica. Além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Os dados são alarmantes. De acordo com os números divulgados pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 5 milhões de pessoas, 200 mil só no Brasil, morrem anualmente em decorrência de problemas vinculados ao fumo. O UNG Ciência vai mostrar para você os 2 tipos de câncer mais comuns causados pelo tabaco. Por ser considerado o principal causador de mortes evitáveis em todo o mundo, o tabagismo requer atenção redobrada. No Brasil, a incisiva luta iniciou quando fotos de pacientes terminais e órgãos deteriorados pelo fumo foram inseridas nas embalagens de cigarro. São muitas as doenças causadas pelo tabaco. Hoje falaremos sobre as 2 mais comuns, câncer de boca e o câncer de pulmão. O cigarro junto com o álcool, o cigarro vem acentuar ainda mais o índice de câncer de boca. O paciente no início, às vezes ele nem percebe, porque a lesão parece uma afta, lembra uma afta. Depois ela vai crescendo e progredindo e vai piorando. Acomete mais pacientes homens acima de 40 anos, fumante e etilista crônico, alcoólatras. O sangramento ele vai mais no estágio, mais depois de 1 mês, 2 meses, que começa a sangrar mais o local. Acomete bastante a área de língua e a área de assoalho, embaixo da língua e embaixo aqui atrás dos dentes. Entre os tipos de cânceres, ele fica em 8º ou 7º lugar. Em mulher é mais comum o câncer de mama e nos homens mais o câncer de pulmão e depois em 8º ou 7º lugar, dependendo do local, é o câncer de boca. Para quem pensa que o cigarro não causa mau hálito, a professora Mônica esclarece a questão. O cigarro, além de causar um mau hálito, porque ele impregna na língua, mesmo nas línguas, escovando a língua, passando escovador de língua,
e nas línguas mais, esses pelinhos, essas papilas que a gente tem em cima da língua, vai impregnando o cigarro. Além do que, ele também pode causar também doença periodontal. Ele pode agravar a doença periodontal já pré-existente nos pacientes. É aquela doença que deixa o dente mole, que acomete a gengiva, que o pessoal costuma chamar de piorreia. Então, se o paciente já tem a predisposição dessa doença, se ele começa a fumar, pode piorar com o cigarro. O câncer de boca dá para examinar. Se ele percebe alguma lesão no início, ele pode olhar, ver o que tem na boca, perceber, afastar a língua, o lábio e tentar se examinar no espelho. Isso às vezes ele não consegue enxergar toda a região, mas já é alguma coisa, que nem não deixa de ser um exame preventivo. O ideal seria, além desse exame, ele também passar no dentista, para o dentista poder examinar melhor, na luz, no espelho, poder examinar melhor. Tem vários exames. A gente, além do exame clínico da gente olhar, que a gente acaba palpando, vendo infiltração, a gente acaba palpando também a parte de linfonodos, a gente acaba fazendo os exames complementares, que é tirar um pedacinho da lesão, que é uma biópsia, e mandar examinar. Aí o tratamento é importante saber a fase que está esse câncer. Quanto mais no início, melhor. Que aí você, apenas uma cirurgia, você consegue voltar ao quadro normal desse paciente. O ideal seria ver logo no começo que você pode fazer a cirurgia, senão aí o tratamento você pode fazer cirúrgico e complementar com radioterapia. Então, quanto mais avançado o câncer, mais deixar passar, é pior. Por isso, se as pessoas notarem logo no início alguma lesão, mesmo que for uma afta, alguma coisa simples, passar num especialista de odontologia, que chama estomatologista. Aí ele já examina, vê e logo no início é mais fácil de tratar. O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, apresentando um aumento de 2% ao ano na incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, a doença está associada ao consumo de derivados do tabaco. O tabagismo é responsável por 80% dos cânceres de pulmão. E é importante a gente reforçar que o tabagismo não provoca apenas câncer de pulmão. A associação do tabagismo com a bebida ele é bastante evidente no câncer de cabeça e pescoço, esôfago, laringe, traqueia. Nós temos outras relações também, o câncer de próstata e também outras doenças que não seriam exatamente o câncer. Então, por exemplo, doenças pulmonares do tipo da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que são os enfisemas, bronquites. O cigarro ele tem uma alta relação com essas doenças. As doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular encefálico. Então, a presença do cigarro realmente é um fator de risco para uma variedade de doenças, não só do campo da oncologia. Bom, no caso da doença oncológica no âmbito pulmonar, a exposição do cigarro, da fumaça do cigarro, ela provoca uma alteração no DNA de uma célula do trato respiratório, célula epitelial. E a partir dessa alteração do DNA da célula, começam a ocorrer algumas alterações genéticas e as células do trato respiratório elas começam a ter uma reprodução exacerbada com um código genético defeituoso a partir do momento que ela pode se tornar uma célula cancerígena e a partir de então se instala o câncer de pulmão. Nós temos assim uma classificação mais ampla que é o câncer de não pequenas células ou o câncer de grandes células. Dentro dessa divisão do câncer, que é o mais correto a gente usar o termo de não pequenas células, a gente tem o adenocarcinoma, que é o tipo de câncer de pulmão mais frequente, o câncer de pulmão do tipo de células escamosas e o de não grandes células indiferenciados. E uma segunda classificação seria o câncer de pequenas células, que apesar dele ter uma incidência menor, que é cerca de 15%, 20%, ele é muito mais agressivo do que a nomenclatura anterior. O de não pequenas células, a gente tem uma porcentagem de 80%. Porém, o de pequenas células, apesar de ser apenas 20%, ele é de uma agressividade muito maior. Então, o risco de metástase, de complicação pelo câncer de pulmão é bem maior. O grande problema do câncer de pulmão, ele é assintomático a princípio.
Então, o paciente, a princípio, ele não sente, não apresenta nenhuma sintomatologia específica. O quanto muito uma tosse seca, que como abrange muito a população que é adepta ao tabagismo, o indivíduo associa aquela tosse ao cigarro. E quando um paciente chega no consultório médico, ele já chega em fases muito adiantadas. Ou a doença está no estadio mediano ou já numa fase bem avançada. Os sintomas seria a disfagia, dificuldade de deglutição, a tosse, pode ser uma tosse com presença de sangue, que a gente na nossa nomenclatura chama de hemoptise, dor torácica ou dor no ombro. Isso geralmente está relacionado a comprometimento ósseo, que uma das metástases mais comuns no câncer de pulmão, infelizmente, é a parte óssea. Então, quando o paciente chega a um consultório médico, muitas vezes ele já está numa fase que ele tem uma sintomatologia mais presente, porém com uma doença num estadio mais grave. Quando a gente fala em câncer de pulmão, qualquer tipo de câncer, a gente tem o que a gente chama de estadiamento, ou seja, o estágio em que a doença está. No caso do câncer de pulmão, a gente tem o estadio 1A, 1B, 2A, 2B. São fases bem precoces que o procedimento cirúrgico, muitas vezes, ele vai solucionar a doença. Só que esse tipo de paciente chega para a gente, infelizmente, essa clientela que chega para a gente no estadio 1A, 2B, infelizmente é uma parte muito pequena da população com câncer de pulmão. Quando a gente já está nos estadios mais graves, que seria no caso do 3A, o procedimento cirúrgico é indicado, mas há necessidade de complementação com a quimioterapia. E os estadios 3B e o estadio 4 já são fases bem tardias da doença, inclusive o prognóstico é muito ruim. O paciente ele vai necessitar basicamente da quimioterapia em alguns momentos associados à radioterapia. Então, em resumo, estadios mais precoces, o procedimento cirúrgico, que muitas vezes nem precisa ser a retirada total do pulmão, parte do pulmão, por exemplo, no caso da lobectomia. Nos estadios moderados, nós precisamos fazer a cirurgia associada à quimioterapia e até a radioterapia. E os estadios mais avançados, basicamente, o carro-chefe do tratamento seria a quimioterapia e algumas vezes associado à radioterapia. Hoje as pesquisas elas têm mostrado que o risco da pessoa que convive socialmente com o fumante é maior. Para você ter uma ideia, a esposa ou o esposo de um fumante, ele tem 35% de um risco de obter a doença a mais do que uma população que não tem esse convívio. Então, cada vez mais, os estudos mostram que o fato de ser fumante passivo pode levar ao câncer de pulmão. Complementando a importância de uma alimentação sadia. Como fator de risco, nós temos também o déficit de algumas vitaminas. Então, por exemplo, o caso da vitamina A, vitamina C, vitamina E. Então, a importância de uma dieta o mais natural possível, rica em verduras, frutas, seria uma boa forma do indivíduo estar controlando o risco do câncer de pulmão. Mas, basicamente, parar de fumar, acho que seria o mais importante. Além do câncer de boca e pulmão, que são os mais comuns causados pelo uso do cigarro, a laringe, o pâncreas, o rim e a bexiga também são bastante afetados pelas substâncias nocivas do tabaco. No próximo bloco, você conhecerá o projeto Preve Fumo, uma iniciativa do curso de fisioterapia da UNG que tem como objetivo auxiliar tabagistas a pararem de fumar. Não saia daí! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. O
O Prev-Fumo faz parte do curso de graduação de fisioterapia da UNG e tem como objetivo desenvolver atividades assistenciais, de pesquisa e ensino relacionadas à prevenção e tratamento ao tabagismo. Conheça agora um pouco mais sobre a importante iniciativa do projeto Prev-Fumo. O Prev-Fumo foi criado em 1990 pelo Dr. José Roberto Jardim. Faz parte do Centro de Reabilitação Pulmonar da disciplina de Pneumologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, com o objetivo de desenvolver atividades assistenciais e a prevenção e tratamento ao tabagismo. O responsável pelo